Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo do versículo 25 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Esse trecho da palavra de Deus que a gente vai ler tem como título As Preocupações da Vida. Então diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui, que texto lindo, que texto profundo, né? Hoje nós continuaremos então essa série, que já está acontecendo há alguns finais de semana, que é a série chamada Gigantes Nocauteados. Pela fé, alguns gigantes já foram nocauteados. A gente nocauteou em primeiro lugar o gigante do medo, depois circunstâncias adversas da vida. Terceiro, nocauteamos a culpa, a mágoa, a solidão, a procrastinação e hoje, pela fé, em nome de Jesus, nós iremos também nocautear mais um gigante, que é o gigante da preocupação. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Então abra o seu coração, que o Senhor estará aí nos ajudando nesse sentido. Eu não sei quantos observaram, mas nesse texto que nós lemos, que é um texto relativamente pequeno, nós temos aqui talvez uns 9, 10 versículos, e nesse pequeno trecho aparece a palavra preocupação e os seus derivados 6 vezes. Isso chamou a minha atenção. Num texto curto, a palavra preocupação, não vos preocupeis, aparece muito, né? 6 vezes nesse texto aqui. De fato, Jesus falou sobre isso, porque de fato a preocupação é algo que muitas vezes nos atormenta
e nos atormenta grandemente. Sim ou não? Vamos combinar uma coisa aqui. Todas as vezes que eu falar a palavra preocupação, você entende essa palavra como sinônimo de ansiedade. Então a gente vai estar falando de preocupação nesse sentido, no sentido de ansiedade. Eu, curioso, fui ver a definição lá no dicionário da palavra preocupação, e o que está escrito é assim: preocupação, ansiedade, estado de inquietação, apreensão causada pela antecipação de um problema. É pré-ocupar-se. É ter a mente e o coração ocupados previamente por algo, gerando grande desassossego. É muito profunda essa definição e é exatamente isso que acontece. A gente preocupa a nossa mente, muitas vezes os nossos corações, por um problema que supostamente pode vir, e eu já abro um parênteses aqui para dizer que a maioria das nossas preocupações nunca acontecem, mas a gente muitas vezes insiste em ficar preocupado e em ficar ansioso com alguma situação. Irmãos, as preocupações, elas tiram de nós muitas vezes o brilho. Tiram de nós muitas vezes aquele entusiasmo, né, aquela alegria de viver. Ela muitas vezes nos deixa cansados, sobrecarregados, e a gente sente como se estivesse faltando forças para nós. Então é algo muito sério. Alguns sintomas, existem vários sintomas. A gente pode aí citar alguns. Presta atenção nos sintomas, porque à medida que eu falar, você pode se identificar. Pode ser que você seja uma pessoa preocupada excessivamente, uma pessoa ansiosa, ou pode ser que não. Mas alguns dos sintomas da ansiedade são dores de cabeça. Eu tenho muito. Não sei se é um sintoma aí, se é porque eu sou ansioso ou não, mas tenho bastante dor de cabeça, então dor de cabeça constante, dor no peito, pode ser um outro sintoma de uma pessoa preocupada, ansiosa, palpitações, tontura, o que mais? Perda de concentração, estômago queimando, irritação ou irritabilidade. Então, assim, como eu disse, muitos são os sintomas. Pense aí no seu coração se você tem algum desses, ou alguns desses, e discirna se você é ou não uma pessoa ansiosa. Uma coisa importante para nós falarmos aqui é que talvez você possa perguntar para mim assim: Adriano, mas então quer dizer que eu não posso ficar preocupado? Quer dizer que eu não posso ficar ansioso? E aí a resposta é a seguinte: você pode ficar preocupado, você pode ficar ansioso, o que não pode é você andar assim. Né? Então, quando a ansiedade, quando a preocupação é algo que permanece na sua vida o tempo todo, quando estar ansioso, estar preocupado é um estilo de vida seu, aí isso é algo que desagrada a Deus. Isso é algo na palavra de Deus que é considerado um pecado. Por quê? Porque isso de alguma maneira demonstra a falta de confiança em Deus e a falta de fé em Deus da nossa parte. Então, guarda isso. Ficar ansioso é diferente de andar ansioso. Ficar ansioso é humano. Andar ansioso, aí não é legal. Olha que dado interessante. Eu fui pesquisar e o Brasil lidera o ranking da preocupação e da ansiedade. Vocês sabiam disso ou não? Então você não escutou errado. O Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Vamos mudar isso nessa noite, em nome de Jesus? Começando por nós? Outro detalhe importante. Quando a gente fala sobre preocupação, quando a gente fala sobre ansiedade,
Esse é o 7º gigante que nós precisamos nocautear. E quando a gente fala sobre essa questão de preocupação, como qualquer outro gigante, nós precisamos identificar quais são as suas ansiedades, quais são as suas preocupações. Você precisa saber. Eu vejo muito isso nos esportes de uma maneira geral. Então o cara vai entrar lá no octógono, né? Vai lá lutar o UFC, ou o cara vai participar de uma partida de tênis, ou um time de futebol que vai jogar contra um outro. É muito importante você identificar quem que é o seu oponente, quem que é o seu adversário, saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Os irmãos concordam que se você identificar, se você souber quais são as suas preocupações, as suas ansiedades, fica mais fácil de nocautear? Fica mais fácil de colocar ele por terra? Fica mais fácil. Quando a gente menospreza, a gente não estuda quais são os nossos adversários, a gente não identifica, é complicado. Fontes de ansiedade. Hoje, nos dias que nós vivemos, muitas são as fontes de ansiedade. Eu separei algumas aqui, talvez você vai lembrar de outras aí. Uma das fontes de ansiedade é a violência. Então, violência aqui de uma maneira geral. A gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente liga um noticiário. E assim, a imagem que me vem muitas vezes quando eu assisto a um noticiário é tanta violência que é como se tivesse ali a tela tivesse escorrendo sangue, né? Eu acredito que 99% das notícias são notícias de tragédia, são notícias de violência, e a violência pode trazer ansiedade. Porque a violência traz sobre nós o medo, traz sobre nós a insegurança, e isso de alguma maneira pode trazer ansiedade e preocupação sobre os nossos corações. Uma outra coisa que a Ju até falou de manhã aqui, mas num outro contexto, uso excessivo de tela. Como assim uso excessivo de tela? O uso excessivo de tela pode trazer muita ansiedade e muita preocupação. Principalmente por causa de um motivo. Comparação. A gente começa a ver lá o Facebook, a gente começa a ver lá o Instagram, né? A gente começa a seguir as pessoas e a gente começa a fazer comparações. Né? A gente gostaria de ter aquilo que a pessoa supostamente tem. A gente gostaria de viver a vida que a pessoa supostamente vive. E presta atenção na palavra que eu estou dizendo, supostamente, porque o mundo da internet, o mundo das redes sociais, vocês concordam que é um mundo muito enganoso? Às vezes você vê uma pessoa lá, por exemplo, que viaja 3, 4 vezes no ano. E você fala assim, pô, eu não estou conseguindo viajar uma vez no ano. E aí, de alguma maneira, aquilo ali gera aquela ansiedade, aquela inveja santa, né? E aí você fica assim, poxa vida, mas você não sabe, por exemplo, se o cartão da pessoa está estourado ou não. Aí você olha lá, a pessoa sempre bem, postando foto ali com a esposa, com a família. Né? A gente costuma dizer isso e é verdade. Ninguém vai postar uma situação, por exemplo, na qual ela está com depressão. Começou a chorar ali, tá, vamos postar que eu estou chorando. Ninguém faz isso. Então a internet, ela tem esse poder e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente olha e parece que a gente está vivendo, ou que a pessoa está vivendo num mundo perfeito. E a gente sabe que mundo perfeito não existe. Mas excesso de tela pode ser, sim, uma grande fonte de ansiedade e preocupação. Outra situação, pluralidade ou diversidade de opções. Hoje, o camarada vai fazer lá uma faculdade, são tantas opções que isso gera na pessoa uma ansiedade. Né? A escolha de uma carreira. Eu não sei se eu vou fazer psicologia, eu não sei se eu vou fazer pedagogia, não sei se eu vou fazer medicina, fisioterapia, direito.
Então o leque é tão grande, as opções são tantas e diversas, que muitas vezes a pessoa acaba ficando ansiosa e preocupada. Outra coisa, busca por realização profissional. É importante a gente buscar algo melhor? Sim, é importante. Mas muitas vezes a gente não se contenta com nada, né? Você vê que o Marcos falou aí que já está há 20 e poucos anos naquele emprego. Eu trabalhei num primeiro emprego que eu fiquei 10 anos e agora estou trabalhando na Farmazul, também já vai fazer 10 anos. Como eu disse, não há nada de errado você querer ter sucesso profissional, você querer algo melhor para sua vida, mas muitas vezes a gente está em busca aí de um emprego perfeito. Um emprego perfeito que não existe. A gente nunca está contente. É uma insatisfação permanente. Isso gera ansiedade sobre as nossas vidas. E por fim, uma coisa aí que todos vão se identificar, questões financeiras. Isso é uma coisa que gera muita ansiedade em todos nós. Dívidas, inadimplências, incertezas econômicas, inflação, né? Aumento do custo de vida, às vezes uma ausência de uma reserva de emergência. Você não consegue nem pagar o que tem que pagar, quanto mais fazer uma reserva de emergência. Então, questões financeiras, de uma maneira geral, costumam trazer muita ansiedade e muita preocupação. Como eu disse, existem várias outras fontes, eu citei aqui apenas algumas. Até aqui entendido? Irmãos, vamos ao que interessa, né? A gente já falou das fontes, já falamos de alguns sintomas, mas Adriana, eu quero saber como é que eu faço para nocautear esse gigante. Então eu coloquei aí 5 maneiras de como a gente pode nocautear o gigante da preocupação. Tudo isso aqui nesse trecho da palavra de Deus que a gente leu. Então, em primeiro lugar, você quer nocautear o gigante da preocupação? Amém? Em primeiro lugar, cultive um estilo de vida simples e descomplicado. Eu vou repetir. Bom, o Felipe está colocando aí, né? Vocês podem acompanhando aí. Quem quiser anotar, anota. Isso é muito importante para a gente pensar sobre isso depois do culto. Então, em primeiro lugar, quer nocautear o gigante da preocupação? Cultive um estilo de vida simples e descomplicado. Versículo 25, a primeira partezinha do versículo aí, 25a, Jesus começa dizendo assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Irmãos, isso aqui é um convite de Jesus para cada um de nós à simplicidade. Ele está dizendo aqui, olha, não se preocupe com a sua própria vida, não se preocupe com o seu próprio corpo, viva uma vida simples, existem coisas mais importantes. Os irmãos vão concordar comigo aqui, que quanto mais situações nós temos para administrar, quanto mais situações nós temos para lidar, a probabilidade de haver preocupações é maior. Sim ou não? Muita coisa para eu gerenciar, muita coisa para administrar, muita coisa para eu lidar, probabilidade de preocupação a mais. O Salmo 131:1, Davi, ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são altivos, eu não ando à procura de coisas grandes ou maravilhosas demais para mim. Ele era rei de Israel, né, um cargo importantíssimo, mas você vê que Davi era uma pessoa simples, procurava viver a sua vida de uma maneira simples e descomplicada. Não era alguém que corria constantemente, né, em busca de grandes e maravilhosas coisas. E aí você pode falar assim: mas você está nos incentivando aí para
não fazermos planos, por exemplo. Então quer dizer que eu não posso fazer planos? Quer dizer que eu não posso sonhar? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer planos. Planejar é bíblico, planejar é saudável. Existe uma diferença, né? Eu não posso me preocupar. Não, você pode se preocupar. Você não pode ficar na paranoia, né? O tempo todo. Não se preocupar não significa não planejar. Não se preocupar não significa não cuidar. Então existe uma diferença entre ser despreocupado e ser descuidado. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Amém. Eu vou citar aqui algumas situações de como muitas vezes a gente complica aquilo que não precisaria complicar. Eu pensei, por exemplo, na questão do trabalho. Talvez você está num trabalho lá, exerce uma função ali há muito tempo, faz aquilo com excelência, e aí às vezes você está correndo atrás, às vezes você está almejando, desejando subir de cargo, às vezes só porque você vai ganhar o dobro, o triplo, às vezes até 4 vezes mais. Mas às vezes você não tem perfil para aquilo. Sabe qual que vai ser o resultado? Se você assumir um cargo desse? Preocupação e ansiedade. Porque talvez você esteja querendo algo que não é do seu perfil. Talvez você está querendo complicar uma coisa que está indo muito bem, muito simples. Outra coisa, às vezes nós queremos ter um estilo de vida que não cabe no nosso bolso. Queremos ter um estilo de vida que não cabe no nosso orçamento. Então eu quero ter coisas que o meu salário não permite ter, eu quero possuir coisas que o meu salário não consegue adquirir. Isso vai gerar ansiedade e preocupação. Vai acontecer o que a gente falou lá, dívidas, inadimplência, preocupação em cima de preocupação. Acontece dentro da igreja isso também? Acontece. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, certo? Nós somos membros uns dos outros. Às vezes Deus te chamou, por exemplo, para você ser a mão, e você está querendo ser o pé. Às vezes Deus te chamou para ser o ombro, você está querendo ser o joelho. É simples, mas você está querendo complicar. Muitas vezes por causa de comparação. Eu sou diácono, mas eu queria ser pastor. Eu queria ser um presbítero. Irmãos, primeiro que não existe função melhor. O pastor, o líder, o presbítero não é melhor, por exemplo, do que uma pessoa que está limpando a igreja. Então, assim, não existe posição melhor, existe chamado. A gente vê isso lá na parábola dos talentos, né? Para um recebeu 5, né, se não me engano, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1, de acordo com a sua capacidade. Eu queria 5, então a cobrança vai ser maior. Isso fala de capacidade, é uma parábola que fala de capacidade, mas também fala de responsabilidade. Então tudo isso eu estou falando, daí a questão aí, o exemplo do trabalho, do estilo de vida nosso, às vezes dentro da igreja. Muitas vezes a gente complica aquilo que não precisava complicar. Ao invés da gente viver na simplicidade, a gente quer complicar as coisas. Existe até um ditado aqui que acho que todos já ouviram. Às vezes a gente brinca lá no serviço, ou com o pessoal que trabalha lá, né? E aí existe um ditado que fala assim: por que simplificar se a gente pode complicar? Né? Então esse é um ditado aí que muitas vezes a gente fala de maneira irônica, justamente para expressar isso. Uma situação que poderia ser resolvida de uma maneira simples, a gente acaba complicando desnecessariamente. Então, assim, qual que é o convite de Jesus para nós? Caminhar no sentido oposto. Não vamos complicar aquilo que é simples, vamos simplificar aquilo que é complicado. Se a gente puder simplificar a vida, a gente vive de uma maneira melhor. Amém? E as preocupações perdem força. Então guarda isso. Quer nocautear o gigante da preocupação? Cultive um estilo de vida simples e descomplicado. Isso é que Jesus está mostrando aqui.
Não se preocupe demais, viva uma vida simples. Segundo lugar, está aí, no versículo 25, parte B, a gente já lê, mas quer vencer o gigante da preocupação? Reconsidere constantemente suas prioridades e valores. Então fala aí na parte B do versículo 25, diz assim: não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? O que é mais importante para você? O que o texto está nos mostrando e nos ensinando aqui? É um texto que está falando sobre a questão das prioridades e sobre a questão aí dos valores, né? Então, reconsidere constantemente quais são as suas prioridades e quais são os seus valores. Por que isso é importante? Irmãos, os irmãos vão concordar comigo que prioridades, valores desequilibrados, prioridades e valores errados, distorcidos, com certeza vai gerar muita ansiedade e vai gerar muita preocupação. O que é mais importante para você? A palavra superficial ou essencial? A gente vive muito isso, né, nos dias de hoje. É a geração que vive na superficialidade. Muitas vezes valoriza mais aquilo que é superficial do que aquilo que é essencial. Prioridade invertida. Valor invertido. Vai dar ruim, como a gente fala. O que é mais importante para você? Pensa aí. Trabalho ou saúde? Trabalho ou família? Para que você dá mais valor? Ah, mas eu preciso trabalhar. Sim. Trabalho é importante? Sim. Precisamos trabalhar? Sim. Nenhum de nós nasceu rico? Nenhum de nós nasceu rico. Temos que trabalhar. Mas, quando nós damos mais valor ao trabalho do que à saúde, resultado, problema. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Você tem que dar o sangue pela empresa. Quantos já ouviram isso? Você tem que vestir a camisa da empresa. Irmãos, eu não estou aí dizendo que você tem que trabalhar de uma maneira relapsa, relaxada, negligente, né? Nós, como servos de Deus, temos que ser os primeiros a dar exemplo. Mas quando nós invertemos aí as coisas, né? Quando para nós o trabalho é mais importante que a nossa saúde, não vai dar certo. Então, assim, vista a camisa da sua família, vista a camisa da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, do seu irmão, aí sim, vamos trabalhar, mas eu não vou comprometer a minha saúde por causa do trabalho. Eu não vou destruir a minha família por causa do trabalho, de jeito nenhum. Outra coisa, o que é mais importante para você, aparência ou essência? Duas palavrinhas aí antagônicas, né? Vivemos numa era de aparência demais, né? O que a gente vê aí? Implante capilar, botox. Eu não sou contra nada dessas coisas, né? Eu acho que se isso incomoda a pessoa. Mas, assim, o que eu estou querendo destacar aqui é a questão, assim, que muitas vezes a gente supervaloriza a estética, muitas vezes a gente supervaloriza o corpo, né? A gente supervaloriza aquilo que é externo em detrimento daquilo que é mais importante, daquilo que é mais essencial, daquilo que está dentro do nosso coração, com aquilo que é essência. Então, irmãos, essência é prioridade sobre a aparência. Vamos nos cuidar? Amém, vamos nos cuidar. Mas eu tenho que cuidar em primeiro lugar do meu coração. Amém?
Outra coisa dentro disso, nós precisamos definir as prioridades. Eu tenho que reconsiderar e eu tenho que definir. Às vezes você pode dizer assim, eu nem sei quais são as minhas prioridades. Aí fica difícil. A gente precisa definir prioridades para que a gente aprenda a falar não para aquilo que não é prioridade, para aquilo que não é essencial, para aquilo que não é importante. Você é do tipo de pessoa que fala sim para tudo? Se você fala sim para tudo, às vezes por temor de homens, né, quando o nosso temor tem que ser um temor de Deus. Se você fala sim para tudo, dificilmente você vai conseguir priorizar aquilo que realmente você valoriza. Então, assim, definir prioridades nos ajuda a estabelecer limites. Até aqui eu vou, o que está passando daqui foge da minha prioridade, foge do meu valor pessoal, eu não vou fazer. Amém, irmãos? Amém. Então, em segundo lugar, é isso. Quer vencer o gigante da preocupação? Reconsidere os seus valores e as suas prioridades. Tenha isso muito claro na sua mente, senão você vai inverter os papéis. Terceiro lugar, quem aqui quer vencer o gigante da preocupação? Procure intencionalmente novos modelos e referenciais. Procure intencionalmente novos modelos e referenciais. Jesus aqui em Mateus 6:26, ele dá aqui o exemplo das aves. As aves dos céus. Olha que modelo bacana e legal para a gente seguir. Jesus fala assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, procure com intenção novos modelos e referenciais. Qual é o seu maior modelo? Pensa aí, qual é a sua maior referência? Em quem você se espelha? E aí eu vou falar um segredo bem baixinho para nós, né? Contar para nós aqui qual que é o nosso maior modelo, qual que é a nossa maior referência, qual deve ser. É aquele que está do nosso lado, Jesus, Espírito Santo. Jesus, irmãos, é o nosso maior modelo, é a nossa maior referência. Aqui, Jesus dá aqui o exemplo das aves, dos céus, depois ele dá o exemplo dos lírios do campo, porque nós vemos aqui, por exemplo, que as aves não semeiam, né? E mesmo assim Deus não deixa faltar nada. E aí Deus fala, né? Jesus fala, será que vocês não valem muito mais que as aves? Ele dá o exemplo dos lírios do campo também. E aí o texto lá diz, a gente não leu aqui, mas o texto diz que nem Salomão, eu achei interessante isso, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como qualquer um daqueles lírios. Salomão era rico, sim ou não? Salomão, o homem mais rico do mundo. Com certeza se vestia muito bem, mas Deus fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como um lírio do campo, como uma erva que hoje existe e amanhã está murcha. Então Jesus mostra esses dois exemplos para nós aí, né? Aves dos céus e lírios do campo. E aí eu volto no que eu comecei a falar. O nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, a nossa maior referência tem que ser Jesus. Então, se você quer nocautear o gigante da preocupação, olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Siga a Jesus. Imite a Jesus. Maravilhe-se com Jesus. Surpreenda-se com Jesus. Foque a sua vida totalmente, foque os seus olhos totalmente nele. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Faça o que a palavra de Deus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o nosso maior modelo. Jesus Cristo é o nosso maior referencial. Amém? Quarto lugar, quer vencer o gigante da preocupação?
abrace uma causa cujo beneficiário maior seja o outro. Abrace uma causa cujo beneficiário maior seja o outro. Mateus 6,33. Eu risquei tanto minha Bíblia aqui que tem hora que eu olho aqui eu não consigo nem ler. Aí a Vanessa ficou de me dar uma outra Bíblia, mas até agora... Coitada, ela está lá no fundo, né? Diz assim o versículo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, nós vivemos um tempo de muito individualismo. Um tempo que é marcado pelo hedonismo. O que é o hedonismo? A busca desenfreada pelo prazer. A gente escuta as pessoas falando assim, olha, se isso te faz feliz, então vai e faz. Hedonismo, de qualquer jeito e a todo custo eu preciso satisfazer o meu prazer. É um tempo de individualismo muito grande, de egoísmo, um tempo de interesses pessoais, um tempo onde a gente busca a todo custo o sucesso individual. O que importa é se eu estou bem. O que importa sou eu. Eu vou olhar só para o meu umbigo. Quem está do meu lado, o próximo, não estou preocupado. Eu abraço a minha causa. Mas se você quer vencer o gigante da preocupação, caminhe no sentido oposto. Abrace uma causa cujo beneficiário maior seja, não você, mas seja o outro. Como é que a gente pode fazer isso? De várias maneiras. Uma das maneiras da gente abraçar uma causa cujo beneficiário maior seja o outro é servindo. Sim ou não? Quando você está servindo alguém, você está abraçando uma causa cujo beneficiário não é você, é quem está ao seu lado. Existe um livro, que eu não sei aqui quantos leram, do Charles Swindoll, que é um livro que fala assim, eu, um servo? Você está brincando. Um livro muito bom, se você ainda não leu, fica aí a dica para você ler um livro que fala exclusivamente sobre essa questão de serviço. Então sirva numa ONG, uma ONG séria, lógico. Participe de um projeto social relevante. São maneiras de servir o próximo. Ah, eu não quero servir numa ONG, eu não quero servir num projeto social. Sirva aqui na igreja. Se a gente conversar com o Volney, existem vários ministérios aqui que você pode servir. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe? Deus sempre dá um dom para a pessoa quando a pessoa se converte. Então, assim, pelo menos um dom você tem. E pelo menos em algum ministério você pode servir. Então, sirva em algum ministério. A gente vê que na igreja, muitas vezes, e aqui quando eu falo igreja, eu estou falando igreja de uma maneira geral, são pouquíssimos que fazem muita coisa. Quando, na verdade, muitos poderiam fazer poucas coisas. Então, assim, se envolva. Como eu falei, você não quer servir numa ONG, não quer servir num projeto social, sirva aqui na igreja. Aqui é um lugar que precisa muito de pessoas servindo. Então, quando você chegar na sua casa lá, ore a Deus. Fala, Senhor, no que eu posso servir? Que ministério que eu posso entrar e servir? Eu quero servir, eu quero abraçar uma causa cujo beneficiário maior não seja eu, seja o próximo. Outra maneira, ame alguém. Difícil, né? Como eu falei, nos dias atuais a gente quer amar nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame alguém. Ame alguém sem esperar receber nada em troca. Ame alguém, sirva alguém de livre e espontânea vontade, sem que alguém tenha que pedir para você. Doe alguma coisa. Doe um bem que você tem. Doe os seus talentos. Doe do seu tempo. Ajudar alguém, doar, servir, tudo isso, irmão, são coisas, são causas cujo beneficiário maior é o outro. Então pense nisso. Isso é importante
Isso nos livra da ansiedade. Por quê? Porque quando a gente deixa de olhar para o nosso próprio umbigo, quando a gente deixa de abraçar a causa que somos nós, quando a gente abraça a causa cujo beneficiário maior é o outro, a gente tira o foco da nossa vida. E aí a gente consegue vencer esse gigante da preocupação. A ansiedade e a preocupação perdem forças quando o beneficiário maior não sou eu, é o próximo. E em quinto lugar, último lugar, quer vencer o gigante da preocupação? Desenvolva o hábito de abrir mão daquilo que não pode ser resolvido hoje. Eu vou repetir. Desenvolva o hábito de abrir mão daquilo que você não pode resolver hoje. Às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Não dá, irmãos. Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu li uma frase que dizia assim, que um dos melhores momentos da vida é quando você encontra coragem para abrir mão do que não pode mudar. Abrir mão, então, exige coragem da nossa parte. Porque, às vezes, a gente está querendo controlar o incontrolável. Às vezes, a gente está querendo domar aquilo que é indomável. Nós achamos que nós temos o controle das coisas. Quanto tempo que eu sofri com isso, achando que as coisas aconteceriam do meu jeito. Irmãos, nós não temos controle de absolutamente nada. Quem controla todas as coisas é Deus. Você não tem controle de nada. Quanto mais rápido você entender isso, melhor você vai viver. Quanto mais rápido você entender isso, menos preocupado você vai ficar. O versículo 27 nos mostra isso de uma maneira muito clara. E ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por mais que você fique preocupado, por mais que você fique ansioso, você não tem a capacidade de acrescentar uma horinha só à sua vida. Pensa aí, um dia tem 24 horas. Imagina quantas horas que tem na sua vida como um todo. Você não pode mudar nenhuma horinha só da sua vida. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Se nós não podemos mudar uma coisa tão pequenininha, uma coisa tão insignificante, por que nós vamos andar preocupados? E por que nós vamos querer controlar? Por que nós vamos querer mudar coisas maiores, se eu não posso mudar nem o básico? Vai gerar, com certeza, muita preocupação e muita ansiedade. O que você está querendo controlar hoje? Pensa aí na sua cadeira. Você está querendo controlar o seu futuro? Não vai conseguir. Você está querendo controlar as pessoas? Eu acho que quem é pastor entende isso muito bem, né? Nós não controlamos as pessoas. Desista de querer controlar as pessoas, você não vai conseguir. Você está querendo controlar os resultados? Não vai conseguir. Nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, o resultado é com Deus. Eu não consigo controlar os resultados. Irmãos, reconhecer os nossos limites, a gente precisa entender isso. Nós somos pessoas limitadas. Então, reconhecer os nossos limites não é fraqueza. Amém? Reconhecer os nossos limites é sabedoria. Preocupar-se com aquilo que não pode ser resolvido não vai mudar o resultado. Vai me mudar. E vai me mudar para pior. Vai me deixar ansioso. Vai me deixar preocupado.
mas o resultado não vai ser mudado. Abrir mão não é desistir. Eu não vou abrir mão disso aqui de jeito nenhum. Eu não vou desistir. Abrir mão não é desistir. Abrir mão é confiar. Quando a gente abre a mão de uma coisa, e só a partir de então, é que Deus começa a operar. Enquanto eu fico segurando algo, enquanto eu não solto aquilo, Deus não consegue agir. Liberei aquilo, abri mão daquilo, então a partir desse momento, Deus vai começar a agir e vai começar a resolver aquela situação. Amém? Outra coisa que a palavra de Deus nos orienta, não adianta eu ficar segurando algo, eu preciso abrir mão, eu preciso colocar isso aos pés de Cristo. Se eu vou interiorizando isso vai corroendo o meu interior como se fosse um câncer. Eu preciso apresentar isso para alguém. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E o texto não para por aqui, o texto fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as suas mentes e os seus corações em Cristo Jesus. Entregue os seus problemas, entregue aquilo que está afligindo a sua vida aos pés de Cristo. Amém. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da sua vida? Quanto tempo já que a gente está aqui na Terra? Alguns um pouco menos, outros mais, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Você está aqui. Deus deixou faltar alguma coisa para você? Você não morreu, você está vivo. Então Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente não quer lançar alguma coisa para Deus porque a gente, na nossa limitada cabeça a gente fala, não, Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa. Deus se preocupa com coisas grandes, mas com coisas que muitas vezes para nós parecem insignificantes, para Deus não é. Então lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Entregue. Entregou para Deus? Descanse. Descansou em Deus? Confie. Confiou em Deus? Espere. Deus é fiel. Ele vai fazer aquilo que você precisa. Somente entregue para Deus e descanse o seu coração. E aí, irmãos, nós estamos chegando hoje. Eu vou até perguntar para o Volney, vai ter mais gigantes para destruir? Não, esse é o último. Mas eu vou dizer uma coisa para nós aqui. Os gigantes sempre irão existir. Então, assim, você terá que enfrentar esses 7 gigantes que nós já falamos, mas vai ter que enfrentar outros gigantes, talvez maiores até do que esses. Se alguém disser para você algo no sentido contrário, não acredite. Então, assim, guarde isso, gigantes sempre existirão. Nós não poderemos fugir deles, nós temos que enfrentar. Assim, não tem como fugir. Eles existem, estão aí, e nós temos que aprender a lidar com eles. Segunda coisa, gigantes existem para cair. Gigantes existem para cair. Não tenha medo deles. Faça como Davi fez. Davi olhou para o gigante Golias e falou, tu vens contra mim com lança, com escudo, com espada. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus em quem eu creio. E colocou o gigante por terra. Então os gigantes sempre vão existir. Eles existem para cair. E eles existem não para nos destruir, mas para revelar quem Deus é nas nossas vidas. O propósito do gigante não é nos destruir. Deus permite os gigantes para que seja revelado em nós quem Deus é. Guarde isso no seu coração. E para finalizar, os gigantes também sempre vão fazer muito barulho. Vocês lembram da história de Davi lá?
O gigante, dia após dia, ele ia lá, falava, gritava, fazia barulho, e diz a Bíblia que o povo tremia, né? Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, porque eles estavam extremamente assustados com aquela barulheira. Então, normalmente, gigantes fazem muito barulho, mas eles não têm autoridade sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que está procurando viver sua vida com santidade, se você é uma pessoa que tem procurado ser sincero com Deus, se você é uma pessoa que procura se arrepender dos seus pecados, se você é uma pessoa que tem tentado viver na presença do Deus Todo-Poderoso, os gigantes não terão autoridade sobre a sua vida. Você, em nome de Jesus, vai colocar por terra um de cada vez. Vai colocar o gigante do medo por terra. Vai colocar o gigante das circunstâncias adversas da vida por terra. Vai colocar o gigante da culpa por terra, da mágoa, do medo, enfim, da preocupação, da procrastinação. Não existirá gigante que poderá resistir a você, porque Deus estará do seu lado. Eles não terão autoridade sobre nós, porque Deus é quem luta por nós. Você crê nisso? Amém. Amém. Então eu gostaria agora de convidar você que veio aqui hoje com um peso no seu coração. Quem sentir aí no coração de vir aqui, nós vamos estar orando por você. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração pesado. Você entrou aqui com muita ansiedade, com muita preocupação, falando assim para Deus: Deus, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou derrubar esse gigante? Como que eu vou nocautear esse monstro? Né? Uma outra coisa é que quando os gigantes aparecem, né, a gente olha assim como se fosse a maior coisa do mundo. Mas Deus, que é maior, está conosco. Então, se você entrou hoje com peso no coração, preocupado com alguma coisa, e quando isso acontece, isso tira a nossa paz. Todos que estão aqui já ficaram ansiosos. Todos que estão aqui já ficaram preocupados. Então, se você está com esse peso hoje, eu gostaria de te convidar. Não precisa ter vergonha, não se importe com quem está do seu lado. O importante é você vir aqui e Deus te dar a vitória e Deus te ajudar a nocautear esse gigante. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, queridos? Enquanto a gente canta e entrega ao Senhor, se você quiser vir aqui à frente, tá dando? Não? É o fato. Venha com fé, Deus, entregar ao Senhor a sua semana, aquilo que te aflige, aquilo que, sabe, fala, chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais controlar essa situação, tá bom? Clamando a Deus pela minha vida, para que Ele me ajude. Venha com fé, venha sem vergonha alguma, porque o Espírito está fazendo algo novo nas nossas